O perigo da omissão. Novamente, o título da mensagem de hoje é O perigo da omissão. Vamos para 1 Reis, capítulo 13. Vamos fazer uma leitura responsiva de 1 Reis, capítulo 13. Primeiro Reis, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 7 ao 24. 1 Reis, capítulo 13, versículo 7 ao 24. Todos acharam? A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 13, versículo 7. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo para casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia, em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse seu pai: Por que caminho se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde foi o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento, no qual ele montou. E foi a voz do homem de Deus, e achou-o assentado debaixo do carvalho, e disse: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: Sou. Então lhe disse: Vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse: Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faz-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água, porém mentiu. Assim voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que o Senhor te dissera: Não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Este foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Amém. Irmãos, essa é uma história em 1 Reis. Eu gosto bastante de 1 e 2 Reis, porque é cheio dessas histórias diferentes. A gente tem uma série de figuras de liderança, reis que fazem coisas boas, reis que fazem coisas muito más, e a gente tem uma série de profetas diferentes. A gente tem profetas que estão servindo a Deus fielmente, a gente tem profetas que a gente nem sequer tem um nome, igual nesse caso aqui, a gente tem um homem de Deus e um profeta. Então assim, eu acho muito interessante, e é umas histórias que geralmente a gente não lembra tanto. A gente tem um período até que grande de líderes que foram os reis. A gente tem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, tudo isso relata essas histórias, dos primeiros até os últimos reis. E é fácil a gente esquecer de alguns detalhes, a gente esquecer de algumas figuras, especialmente porque é como os 4 evangelhos, algumas histórias estão guardadas em locais diferentes. A gente tem que ler tudo para ter o contexto inteiro. E essa história, irmãos, para mim, era uma que eu mais ficava
pensando, mas o que aconteceu aqui? A gente tem um homem de Deus que ele é enviado ao Senhor para que ele fosse até Jeroboão. Jeroboão estava diante de um altar que ele construiu. Esse altar justamente foi criado porque Jeroboão quis elaborar uma idolatria, colocar um bezerro dourado em um lugar, um bezerro dourado em outro, para fazer com que o povo de Israel não mais fosse para a terra de Judá, servir ao Senhor no templo que já estava construído por Salomão. Então, inclusive, o Senhor deu grande parte de todas as tribos de Israel para Jeroboão. Mas Jeroboão, em um momento de fraqueza, ele pensou: nossa, o povo vai ir até os descendentes de Salomão, o povo vai ir até a terra de Judá e eles vão se virar para ele, vão querer me matar, porque eu sou uma pessoa que está se rebelando, que está indo contra o rei, eu sou um oponente. Então ele elaborou essa idolatria, ele teve essa ideia para reter o povo na terra de Israel. Claro que isso foi um pecado que grandemente desagradou a Deus. Inclusive Jeroboão é um dos piores reis de todos que a gente tem na história de Israel, perde para Acabe, mas mais difícil perder para outros por conta da grande impiedade que ele fez, os grandes pecados que ele auxiliou. E é muito interessante porque a gente tem esse profeta que justamente ele faz 2 milagres, esse homem de Deus aqui que foi enviado para pregar contra o rei. Primeiro, o altar se quebra, o altar ele é destruído. Se a gente for aqui para o versículo 4, a gente vai ver: sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Boa noite, irmãos. Então a gente tem aqui 2 milagres acontecendo. O primeiro é que o profeta profetiza que vai vir uma destruição sobre esse altar, o Senhor vai destruir esse altar. E tem até uma relacionada com Josias, que é um dos últimos reis da terra de Judá. Então assim, eu acho bem interessante a correlação que faz, é bem profético mesmo. Mas enfim, o altar ele se destrói, e o rei que estendeu a mão para falar para os seus soldados pegarem o homem de Deus, a mão dele seca. E aí o homem de Deus vai e faz mais um milagre, que a mão dele volta ao normal. Então a gente tem esse total de 3 milagres: o altar sendo destruído, a mão dele secando. Versículo 6: então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: roga a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. Então é esse o contexto que a gente pegou e começou a ler, que aí o rei chama o homem de Deus para ir à casa dele, comer com ele, e esse homem de Deus dá uma resposta muito peculiar: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Não vou. Não importa quanto você me dê, metade de todo o seu reino, de sua casa, não vou. Por quê? Qual que é o motivo que esse homem de Deus não queria ir com o rei? Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. A gente leu essa fala 3 vezes. 3 vezes foi dito isso, claramente falado. Ele não podia fazer isso, ele disse que não podia fazer isso, ele sabia. E ele inclusive fala isso para esse profeta. Esse profeta é um homem salvo também. A gente vê que inclusive Deus utiliza para pregar a palavra dele. Então a gente tem essas 2 figuras salvas. Um é chamado de homem de Deus, outro profeta. Não vou falar que os 2 são profetas para não confundir, mas os 2 são. O homem de Deus e o profeta velho. O homem de Deus prega a mensagem, faz esses 3 milagres, segue o seu caminho de acordo com a obediência à palavra de Deus. Esse profeta, esse velho profeta, ouve que esse homem de Deus estava pela região, e por algum motivo, a Bíblia não especifica o porquê, eu não diria nem que necessariamente é uma intenção ruim, ele queria receber esse homem de Deus. Então ele vai, fala com os filhos dele, monta no seu jumento e vai até o homem de Deus. Então o profeta chega para o homem de Deus e fala: não, vamos lá em casa, come comigo, fica comigo. E o homem de Deus mais uma vez dá essa resposta peculiar: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. Então o Senhor claramente falou para esse homem de Deus: não come, não bebe, não fica lá, não volta. E aí o que acontece? O profeta mente. O profeta fala: não,
Ele diz: também eu sou profeta como tu. Isso é verdade? A Bíblia falou que ele é um profeta, a gente viu mais tarde que ele foi movido pelo Espírito Santo, então ele realmente era um profeta. Porém, ele diz: e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu, era uma mentira. E o homem de Deus, nova revelação, poxa, beleza, vamos comer, Deus está falando para eu fazer isso. Ele vai, come, bebe, morre. E para mim essa história era bem interessante, assim, curiosa, de ficar pensando, mas por que quem morreu foi o homem de Deus? Quem mentiu não foi o profeta? Foi o profeta que enganou ele? Por que foi o homem de Deus que morreu? E com o profeta aparentemente não aconteceu nada naquele imediato momento. Então, irmãos, o que eu acredito que essa história está nos ensinando é que nós, cada um de nós, é responsável por suas atitudes. O homem de Deus, ele sabia exatamente qual era a palavra do Senhor. Não era para comer, não era para beber água, não era para voltar lá. Ele falou 3 vezes isso. 3 vezes é mencionado. Ele sabia, claro, a revelação de Deus. Mas aí chega uma outra figura, um cristão também, um irmão em Cristo, e fala outra coisa. Não, se é ele que está falando, tudo bem. Mas quem se saiu mal nessa história? O homem de Deus. Quem deu ouvidos àquela mensagem que era contrária à palavra de Deus. Então, irmãos, muitas pessoas têm essa mentalidade de: nossa, eu sei que uma coisa é pecado, eu sei que a Bíblia fala que é um pecado, eu sei que XYZ é errado, mas qual que é a opinião do pastor sobre isso? Será que o pastor vai falar que eu posso fazer isso? E aí as pessoas começam a procurar alguma justificativa para fazer aquilo. E as pessoas têm essa mentalidade de: não, mas o fulano me falou que eu posso fazer. Não, mas a Bíblia fala que não pode. Mas o fulano falou que pode. O pastor falou que pode. O homem de Deus, o levita, seja o que for, falou que pode. Então eu vou fazer. E se Deus estiver zangado, ele vai ter problema com o pastor. Foi o pastor que falou errado. Eu só confiei. Mas o que a Bíblia está dizendo é que não importa. Se é o pastor que te enganou, ele está errado também. O profeta, o velho profeta que enganou o homem de Deus, também está errado. Mas quem sofreu a maior consequência? O homem de Deus, que desobedeceu. Ele foi que morreu na hora. Inclusive tem esse milagre que o leão mata ele e fica do lado do jumento. Os dois ficam um do lado do outro. E o cadáver dele lá no meio. Uma morte, inclusive, brutal. Ser morto por um leão. Mas enfim, irmãos, o contexto que eu gostaria de extrair dessa mensagem é o perigo da omissão. O perigo que cada um de nós tem em ver problemas na igreja local, em ver heresias, em ver falsas doutrinas, em ver erros e nós sermos omissos. Não fazer nada. Ou a gente achar que não, a autoridade está totalmente um pastor, que de fato o pastor tem autoridade, um pregador tem autoridade, mas a gente achar que não vai dar nenhum problema para a gente. Não faço nada, fico quieto aqui na minha, finge que não estou vendo, que não vai ter problema. Não é bem assim, irmãos. Vamos para Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 10. A Bíblia diz em Romanos capítulo 14, versículo 10: mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Irmãos, cada um de nós, não é só o pastor, não é só o pregador, não é só o pai de família, não é só a mãe, não é só o filho, são todos, cada um de nós. E a Bíblia inclusive fala em 1 Coríntios capítulo 3 que nós vamos receber em nosso corpo as coisas boas e ruins que nós fazemos. São as recompensas individuais, irmãos. Assim como a salvação individual também. Então a gente tem que entender que certos erros, quando acontecem, a gente não pode fechar o olho e fingir que não está acontecendo. Ou ignorar o que Deus nos fala e ir só porque uma figura de autoridade está falando para a gente fazer. Até porque, irmãos, não se enganem, eu não estou dizendo aqui que não existe autoridade. Acho que não importa se a pessoa é um pai, se a pessoa é um pastor, se a pessoa é um governo, algum tipo de corpo de autoridade, até porque a Bíblia fala que
Deus é que institui a autoridade. Deus é que institui hierarquias. Vamos simplesmente virar aqui o capítulo e ir para Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador, para castigar o que faz o mal. Irmãos, a Bíblia está nos dizendo que nós temos o dever de sermos submissos à autoridade. Igual hoje a gente estava indo lá para Boa Esperança, para o policial. Tinha que ser submissos. Tem que andar de cinto, tem que usar calçado na hora de dirigir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode passar de certa velocidade. Algumas coisas que a gente às vezes até pensa, nossa, isso é chato, mas a gente tem que fazer. Não é um pecado, a gente tem que fazer. E a gente vai se dar mal se a gente não fizer. Vamos supor, como que era a questão da multa de beber e dirigir? Era um salário, depois ainda é processado. Aí se você cumprir, você ainda paga, Fácil, sim, é só coisa boa. Então assim, o governo, irmãos, por mais que muitas vezes ele não faça esse serviço corretamente, que é punir malfeitores e honrar benfeitores, em alguns momentos ele faz. Nos Estados Unidos, inclusive, na sua construção, no seu início, a gente tinha muitas leis que eram baseadas na palavra de Deus, penas de morte, penas de restituição, coisas baseadas na palavra de Deus. Não vou dizer que era 100%, hoje já não é também. E o Brasil bem diferente, mas o fato é que, de certa forma, a polícia ainda ajuda de alguma forma ou de outra, em crimes hediondos que são cometidos, investigações. Então esse é o propósito do governo, e nós devemos ser submissos. Agora vamos supor que o governo chega, bate aqui na porta, os mesmos policiais, falam assim, não, vocês não vão poder ter esse culto não. A partir de hoje está proibido. A gente vai ser submisso? A gente não vai fazer nada. Nossa, não tem o que eu fazer agora, acabou o recurso. Eu vou ser processado, eu vou ser preso. É isso que a gente tem que fazer? Ficar descabelando, nossa, o que eu vou fazer agora, Não, irmãos, a gente vem, faz o culto do meu jeito. Mas eles vão e ocupam aqui. Vai para outro lugar. Simples, fácil, tranquilamente. Porque, irmãos, independente se é uma autoridade espiritual ou se é uma autoridade governamental, quem que é a maior autoridade de todas? Para todos nós, Deus. E a lei de Deus está aqui diante de nós. Então não sejamos como o homem de Deus que fica dando mais valor ao que os outros falam. Igual, é profeta também, é homem de Deus também, mas mentiu. Mas falou ao contrário a palavra de Deus. Então não é que é porque a figura de autoridade que nunca erra, que nunca falha, que tem que obedecer cegamente. A única pessoa, a única coisa que nós devemos obedecer com todas as nossas coisas, toda a nossa alma, todo o nosso espírito é Deus. E se qualquer figura, pais, marido, chefe de trabalho, governo, pastor, ensina e nos leva a pecar, a gente não obedece. Não, mas não vai ter escolha, a gente vai morrer. Morre. Vai morrer? Esse que a Bíblia fala, entregue o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. Então assim, irmãos, não, mas espera aí, eu estava querendo servir a Deus, mas eu não achava que tinha que morrer. Às vezes tem países que o pessoal hoje em dia está morrendo, está sendo perseguido. Eu vou ser honesto, eu não tenho tanto conhecimento assim de qual país está ocorrendo mais perseguição, mas como eu mencionei anteriormente, irmãos, tem igrejas que já foram bombardeadas, colocaram uma bomba na porta da igreja. Por quê? Porque pregaram contra homossexuais. Tem igrejas que o pessoal fazendo manifestação deve estar fazendo até agora, constantemente, por semanas e semanas. Por quê? Pregaram contra homossexuais. Tem igrejas, inclusive, que não tem lugar fixo, não tem nem tempo, nem lugar para alugar, porque toda semana alguém expulsa. Porque os manifestantes vão lá, fazem pressão, o pessoal que está alugando, eles têm que mover de outro lugar. Porque, adivinha, pregaram contra homossexuais. Então, nos Estados Unidos é uma coisa que está pegando muito fogo você pregar contra, o pessoal está indo muito em cima. A gente tem até a figura do André Valadão, porque assim, irmãos, se alguém fala de Batista Lagoinha,
Eu pensava na igreja de meio pentecostal, assim, não era uma coisa que eu levava a sério. Mas uma coisa, o André Valadão, por mais que as igrejas de Lagoinha, inclusive eu acredito, não concordam com ele, uma coisa ele tem, que muitos pastores batistas fundamentalistas não têm. Ele pregou o mês de junho, mês do orgulho é o qual? Nem sei. Enfim, pregou o mês de orgulho inteiro contra a homossexualidade, contra o orgulho. E ele levou o processo, inclusive aqui de Minas, dos policiais, de governo, na verdade não é bem policial, mas de governos e autoridades, multando, falando para tirar o vídeo do YouTube. Ele está sofrendo perseguição lá. Batista da Lagoinha. Não é batista fundamentalista, é batista Lagoinha. Irmãos, na minha cidade, Igreja Batista Lagoinha, é quase uma boate. Chega lá, as luzes e tal, não é um lugar onde você vai ouvir a palavra de Deus sendo pregada com força. Por que que eles estão pregando mais seriamente do que nós? Por que que a gente tem testemunha de Jeová, Mormon, às vezes outras até seita, pregando e fazendo mais a obra de Deus, no caso evangelizar, por mais que seja um outro evangelho, do que nós? Direto lá em Campo Belo a gente vê os mesmos rapazes vestindo camiseta branca, calça preta, gravata, sei que é Mormon, não preciso nem perguntar, eu sei que é, só pela vestimenta, se não é Mormon, testemunho, e estão evangelizando. Estão levando pessoas para o inferno? Estão, mas eles estão evangelizando. Tem igreja aí, irmãos, que evangelizou décadas atrás. Foi a última vez que organizou. A gente vai sair, a gente vai evangelizar, a gente vai ganhar almas. Porque é Covid. Covid. Nossa, mas a Covid foi difícil demais na Covid. E daí para a Covid? Acabou já. Claro, não vou dizer que não teve a sua gravidade. Pessoas faleceram. Eu conheço pessoas que perderam entes queridos. Eu perdi entes queridos. Eu não estou dizendo que não foi nada. Eu também não estou dizendo que a gente devia sair batendo de porta em porta no momento em que maior das contaminações estava acontecendo. Existem maneiras diferentes de evangelizar. Mas quanto tempo faz que tudo voltou ao normal? Tudo! E as igrejas não evangelizam de porta em porta. Mas é porque é época de Copa. O pessoal só quer assistir jogo, é verdade. Muitos vão querer assistir jogo e não vão querer ouvir. Mas todo mundo assiste futebol. Então, na verdade, não é assim que não dá para fazer porque é Copa. Eu acho que é mais, eu não quero fazer porque é Copa. Então, assim, irmãos, eu entendo que é um problema muito grande, porque quando a autoridade de uma igreja não serve a Deus fielmente, não evangeliza, não prega duramente, a tendência da igreja toda falhar também. Irmãos, sair evangelizando sozinho, conversar com pessoa que às vezes te xinga só por você estar na porta delas, enfrentar sonho, enfrentar cachorro, enfrentar uma série de situações de chuva sozinho, desmotiva. E eu hoje, irmãos, eu digo para minha própria vergonha que houve semanas que eu não evangelizei, e eu tinha um costume de todo domingo ou todo sábado evangelizar. Mas estar em um ambiente que não evangeliza me desmotivou. Onde eu não sou enviado me desmotivou. E eu sei que não é só a mim. Porque, irmãos, todos nós somos falhos. E eu pequei em não evangelizar. Porque não importa se a igreja está indo, se não está indo, se está em 50, se está em 2. Nós temos o dever de fazer. Nós temos o dever de servir. E não é porque o profeta falou para a gente ir ou não ir, é o que Deus falou para a gente fazer ou não fazer. Então, irmãos, eu falo para nossa grande vergonha. Eu estava assistindo a pregação de um irmão contra o testemunho de Jeová. Não cheguei a concluir, cliquei na pregação e estava os comentários no YouTube. E era um testemunho de Jeová brigando com ele. Nossa, em tantos anos eu nunca vi um evangelho bater na minha porta. Eu não duvido. Eu nunca vi um evangelho bater na minha porta. A única vez que alguém bateu na minha porta, vinha quem que era? Testemunho de Jeová. Bateu lá em Lavras. Nessa época eu já evangelizava. Eu falei, não vou querer ouvir vocês. A Bíblia fala para não receber em casa, vocês não acreditam que Jesus ressuscitou em carne, eu não vou recebê-los. E aí um começou a argumentar comigo e falou, em tantos anos da minha vida, eu nunca vi batista e fundamentalista aí na minha porta. Não duvido também. Isso é um bom testemunho para os batistas? O povo nem sabia que a igreja existe na cidade. Você bater de porta e falar, não, a nossa igreja é aquela aí. É? Tem igreja lá? Eu vi, sim.
viu, da construção, mas não sabe nem que igreja que é. Um dia a gente estava batendo de porta em porta e a gente encontrou com um sujeito que conhecia a igreja de Campo Belo. E olha que interessante, a gente estava pregando que salvação nunca se perde, que é impossível se perder a salvação. O rapaz falou: não, mas a igreja de vocês prega isso? Não prega não, o pastor de vocês prega isso, eu conheço ele, não prega isso não. O que é isso? Que testemunho é esse? Absurdo, é tudo errado. Se os outros não sabem o que nós acreditamos, está na hora de gritar, está na hora de ser claro. O evangelho nosso não tem que ser uma água amassada, não tem que ser aceite Jesus no seu coração, receba Jesus. O que isso quer dizer? Creia, não é, eu sou budista, agora eu sei que Jesus é real. Não, você tem que deixar de lado sua falsa convicção e crer em Jesus. E você tem que entender que o evangelho é só pela graça, não tem nenhum mérito seu e é vida eterna. Não é ficar crer, todo mundo crê em alguma coisa, mas crê na coisa certa. Então os católicos são salvos. Então os adventistas, testemunhas, vão dizer que acreditam em Jesus. Então o nosso evangelho, irmãos, tem que estar claro, tem que estar simples. A Bíblia fala que o evangelho é simples, e se nós não evangelizamos, se nós não pregamos para o mundo, o nosso evangelho está escondido para pessoas que estão todo dia morrendo e indo para o inferno. Então eu digo, para minha vergonha, para a vergonha da igreja de Campo Belo, para a vergonha de qualquer igreja que não evangeliza semanalmente, de porta em porta, que não está ativamente, não é enviar missionários somente, irmãos, tem uma bênção disso também, ajudar missionários, mas não, então a gente ajuda aqui o missionário tal, então a gente não evangeliza. Não é isso que Jesus nos ensinou a fazer. Ide por todo mundo, pegar o evangelho a toda criatura. Não é alguns vão, 5 vão, 5 vão e 10 oram, não é assim. Não se isenta de participar, a gente não deve ser omisso, especialmente de evangelização. Vamos agora, irmãos, por favor, para Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Uma importância muito grande, irmãos, que nós temos que ter, especialmente quando presentes dentro de uma igreja. É uma coisa que eu me alegro muito, porque eu sei que os irmãos aqui são assim, é estudiosos da palavra de Deus. A gente teve a conversa hoje acerca de Cristo ir para o inferno ou não, e a gente estava lá vasculhando a Bíblia, lendo os versículos e falando, e lendo, e vendo, e comparando com os versículos. Irmãos, a gente tem que ser assim sempre. Toda pregação aqui, eu falo o versículo, eu falo de novo, porque eu quero que os irmãos leiam juntamente, entendam o que está sendo pregado, não só contar, o João vem aqui pregar de tempo em tempo, então tudo que ele fala vale. Não, até porque de vez em quando eu prego uns temas mais polêmicos. Então eu gosto que os irmãos estejam lendo para falar, não, o João está doido, ou não, peraí, o João falou alguma coisa bíblica. E de novo, irmãos, nada que eu trago aqui é só eu que acredito. Talvez não o pessoal aqui da região do Brasil, mas as doutrinas que eu carrego, eu sei que existem pessoas dos Estados Unidos, eu sei que existem outras pessoas no Brasil e outros locais que também ensinam. Posso proporcionar outros materiais para alguém que quiser estudar essas questões, até porque todos nós temos o mesmo Espírito Santo, então não existe isso de revelação, só a Priscila sabe o que Atos capítulo 17 significa, não existe isso. Se você tem alguma doutrina, as outras pessoas também, pelo menos em algum lugar, têm que ter tido também esse conhecimento. Atos capítulo 17, versículo 10, a Bíblia diz, versículo extremamente famoso: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Então, irmãos, é algo para o dia a dia, é uma batata da vida cristã, estudar a Bíblia todo dia, ler, pregação está acontecendo, ver que versículo a pessoa está falando. Porque, irmãos, a gente tem uma série de igrejas que não tem nenhum direcionamento doutrinário, cada um ensina o que quer, ninguém consegue saber o que a igreja acredita, maior bagunça. E assim, irmão, se você não busca estudar, se você não busca manter firme, você vai ser carregado com todo o vento de doutrina para lá e para cá. Você não vai conseguir crescer espiritualmente se você não se alimenta da palavra de Deus. Inclusive, irmãos, eu acho essa comparação que a Bíblia faz com a palavra de Deus ser um alimento muito interessante, porque é como se toda pregação que tivesse aqui fosse
um alimento. Porque nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos estudando alguma coisa da Bíblia. Então é como se o pregador, o pastor, o missionário, a figura que for, é um chefe de cozinha, preparando uma refeição. Preparando um arroz, um feijão, uma carne, talvez um leite, uma comida mais simples ou uma comida mais pesada. Infelizmente, irmãos, todos nós somos humanos. Então pode ser que em algum momento uma opinião pessoal nossa que não está na Bíblia escape para lá. Pode ser que em algum momento alguma opinião política da gente escape para lá. E você consuma isso. Então, irmãos, a gente tem que ter muito discernimento para saber o que é comida e o que é veneno. O que é comida e o que é fruta de plástico. Já pensou pegar uma banana de plástico e morder? Se não quebrar os dentes, vai ter alguma intoxicação. Então a gente tem que saber o que é comida de verdade e o que não é. Para a gente fazer isso, o que melhor do que o maior livro de receitas de todos, para usar essa comparação. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, muito mesmo, estudar a Bíblia com muita atenção e constância. A Bíblia, inclusive, fala em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, para nós nos mostrarmos aprovados a Deus. A Bíblia, inclusive, na Bíblia, Rei Tiago fala, estude para se mostrar aprovado a Deus. A CF traduz um pouco diferente, mas eu acredito que é muito interessante essa questão do estudar, porque é assim como a gente estuda para uma prova de escola. Infelizmente, na prova de escola a gente geralmente estuda e esquece, faz a prova e esquece. Eu não lembro de química orgânica, que eu tive na minha escola, e eu tive na faculdade. Eu lembro muito pouco. Errei. Devia ter aprendido mais, usufruído mais do estudo. Mas, irmãos, não deve ser assim com a Bíblia. A Bíblia deve ser um estudo diário, constante, e a gente deve reter, para não desviar nem para a direita nem para a esquerda, para saber a diferença do certo e do errado. O que aconteceu com um homem de Deus que deixou de lado a palavra de Deus e deu lugar à opinião de pessoas. Inclusive pessoas que diziam que um anjo revelou, então a pessoa até mentiu num tom de que Deus o enviou para fazer isso. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Vamos agora para Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2 é um capítulo bem interessante também, porque nós temos dois exemplos de igrejas. Uma que fazia uma coisa certa e a outra tinha um problema com isso, não fazia essa coisa certa. Apocalipse capítulo 2, a Bíblia diz no versículo 1: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Sofrer significa sustentar, dar espaço para os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A outra dimensão de paraíso que a gente tem na Bíblia também. Então, irmãos, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui? A igreja de Éfeso, geralmente a gente lembra dela por conta da falha dela, que é deixar de lado o primeiro amor. Inclusive, eu acredito que aqui a gente está definindo o primeiro amor, faz as primeiras obras. Porque amar a Deus é servir a Deus. Então, qual que é a primeira obra que Jesus nos ensina a fazer? Obra. Hã? O quê? O Evangelho, justamente. Então, assim, a primeira obra que Deus nos dá é pregar o Evangelho. Batizar em nome de Jesus Cristo, fazer discípulos em todas as nações. Essas são as primeiras obras. Mas elas todas começam com uma coisa: evangelismo. Começa aí. Se não tem isso, não tem mais nada. Não vai para frente. Você vai converter quem? Como você vai fazer um discípulo se a pessoa nem convertida é? O que adianta você colocar o sujeito aí na igreja e ficar 20 anos e morrer e ir para o inferno? Nem salvo era. Então não adianta encher a igreja se não for de convertido. Começa aí. Então a igreja de Éfeso tinha essa grande falha, que ela parou de evangelizar, ela parou de fazer a primeira obra, e se ela não se arrepender, a gente tem até aqui Cristo ameaçando tirar o castiçal deles, que eu acredito que o castiçal seja uma representação até da igreja, como um órgão espiritual, como uma entidade que serve a Deus, como uma igreja legítima para Deus. Então a igreja que não evangeliza,
Não é uma igreja para Deus. Pode ser uma união de cristãos, pode ser uma união de pessoas, mas servir a Deus, ser discípulo, é o ponto da igreja. A igreja não é só para estar cheia. A igreja é para pessoas que querem um compromisso, que querem servir a Deus. Então, irmãos, a gente lembra da igreja de Éfeso por conta disso, por conta da falha deles em evangelizar. Mas que eu gostaria de chamar, ou dessas primeiras obras, que eu acredito que seja justamente o que a irmã mencionou. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é um ponto positivo dessa igreja, da igreja de Éfeso. Versículo 2, capítulo 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. A igreja de Éfeso aqui, ela é elogiada por sua obra de não sofrer os maus, de não permitir que qualquer pessoa chegue lá e pregue qualquer mensagem, de não aceitar qualquer coisa vai, qualquer coisa serve, qualquer pregador vai. Tanto faz, não vai. Você tem cara de que pode pregar uma mensagem boa, vai lá. Não. Pusendo à prova. A gente quer pessoas sérias, a gente quer apóstolos legítimos. 1 João, inclusive, fala para a gente provar os espíritos para ver se eles são de Deus, porque nem todos os espíritos são de Deus. Então a gente precisa ter esse discernimento. Não é qualquer figurão que diz o nome de Jesus que necessariamente é um homem de Deus. Até o povo de Deus mente. Foi o que a gente leu em 1 Reis 13. Se até o povo de Deus mente, quanto mais descrentes, quanto mais falsos profetas. Então a gente precisa ter esse conhecimento. E a gente tem aqui justamente uma igreja que não estava fazendo isso. Igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. A Bíblia diz: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Irmãos, o grande problema da igreja de Tiatira é permitir que eles são maus. É permitir que essa mulher que se diz profetiza, não é. E aqui, irmãos, eu não estou nem dizendo que necessariamente ela é uma falsa profeta, que ela está falando que tem uma revelação, porque a Bíblia às vezes usa profeta ou profetiza como sinônimo de pregador. Tem até a profecia que a mãe de Lemuel deu, e não é uma mensagem do futuro, é um ensinamento. Então pode ser que a gente tenha aqui um caso de uma mulher pregando, não necessariamente uma falsa profeta que fala que teve revelações, mas uma mulher pregando, que não é certo. A Bíblia fala extensivamente disso, não é certo uma mulher pregar. E aqui a gente tem uma mulher pregando. E o problema dessa igreja é o quê? Que a igreja deixa. Irmãos, a igreja não tem que deixar tudo. Eu não estou falando aqui do pastor. O pastor dessa igreja estava totalmente errado em deixar, mas os irmãos também suportaram. A igreja de Éfeso foi elogiada por não suportar os que são maus. Então o que eu estou ensinando aqui, irmãos, de novo, não é rebelião, tacar fogo em tudo, não, vai ser do nosso jeito. Não, é do jeito de Deus. E se as figuras de autoridade não vão fazer, nós vamos. Não tem que se sujeitar à figura só porque ela é pastor. Você está ensinando para pecar? Não obedece. Só porque é presidente. E o que tem? Qual que é o problema? Temos que servir sempre a Deus, não aos homens. Então essa igreja tinha esse grande problema. Deus inclusive estava dando tempo para ela se arrepender desses pecados. Inclusive por isso que eu acho que ela não é uma falsa profetisa igual aos outros que a gente leu. Deus fala que o coração já está totalmente endurecido, porque Deus está dando um tempo para ela se arrepender. Então, irmãos, as pessoas que a gente tolera, as coisas que a gente suporta, as coisas que a gente se omite, também podem ser um pecado. A gente ficar caladinho. O pastor Kleber pregou no domingo passado de manhã que quem cala consente. Isso é verdade.
Não é um versículo bíblico, mas é uma verdade bíblica. A Bíblia, inclusive, fala em Números que se uma mulher ela faz algum voto, ela não é casada, ela está na casa do seu pai, o seu pai ouve o voto e ele proíbe, o voto dela não é contabilizado. Da mesma forma, se essa mulher está casada, ela fala: eu vou sacrificar um cordeiro ao Senhor. O marido dela ouve, fala: não, o voto dela não é considerado. Mas se o pai ou o marido, figura de autoridade, ouvem e não falam nada, o voto dela é considerado. E não adianta mudar depois. A Bíblia inclusive fala que se ela deixar de oferecer, o pecado é da figura de autoridade. Deus vai considerar nesse caso, porque ele foi omisso. Mas nós temos que entender, irmãos, que nessa história tem um pouco também dessa questão, porque o marido ou o pai não fala nada, então está valendo. Vocês como congregação, eu digo a cada um aqui, irmão, cada um de vocês são filhos de Deus. Eu espero que sejam discípulos de Cristo também. Porque qual que é a diferença de um filho de Deus para um discípulo? Um filho é quem crê, um discípulo é quem serve. Então eu espero que cada um de vocês esteja fazendo o seu melhor para servir a Deus. Eu sei que cada um de nós tem limitações, eu sou cheio de pecados. Nunca vou dizer e nunca clamei que eu sou perfeito. Não sou calvinista, para chegar, não, sou eleito, não faço pecado nenhum. Não, irmãos, sou muito falho. Eu tenho noção de alguns às vezes eu até nem percebi, e tenho que aprender e mudar, e me arrepender. Mas, irmãos, não é só porque nós somos pecadores que qualquer coisa vai, qualquer coisa vem. A gente é pecador. Se uma mulher quiser vir aqui pregar, tá ok. Se os testemunhas quiserem vir aqui trazer uma mensagem, tá ok. Eles são pecadores como nós. Irmãos, a Bíblia até inclusive fala que há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. Então não é que é a mesma coisa todo pecado. Todo pecado é iniquidade, mas há pecado que não é para a morte. Existe pecado que tem punição de pena de morte. Existe pecado que a Bíblia fala que não será perdoado, nem nessa vida nem na próxima. E há pecado que não tem nenhuma punição governamental. Então a gente tem que ter isso em mente, não ter essa mente falsa de que todo pecado é 100% igual, todo momento, de qualquer forma. Enfim, irmãos, eu gostaria também de chamar a atenção aqui a mais alguns versículos que podem nos ajudar a entender essa questão, de que, novamente, a omissão pode trazer inclusive punição para nós mesmos. Não fala nada, fica só observando. Ezequiel, capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9, versículo 1. Ezequiel, capítulo 9, versículo 1. A Bíblia diz: então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura, e disse o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Suspiram e gemem. A versão reteada fala até que gritam. A palavra é cry, que gritar, clamar. Então geme aqui não é indignação. Então, irmãos, Deus está dizendo para que essas pessoas sejam marcadas na testa. Geralmente a gente pensa marca da besta na testa. Opa, mas isso aqui não, é outro contexto. Porque nós vamos ver, irmãos, que essa marca vai livrar. Hoje está gritando muito, né? Mas é para enfatizar mesmo. Irmãos, essa marca é para que essas pessoas justamente não sejam destruídas. Ezequiel capítulo 9, versículo 5, a Bíblia diz: e aos outros disse ele, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis,
e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Saí. E saíram e feriram na cidade. Então, irmãos, somente essas pessoas que não tinham essa marca, quem que eram essas pessoas? Que suspiravam, que não concordavam com os pecados, com as iniquidades, mas não só isso, que clamavam: chega, não concordo, não está certo. Não era ficar, não faz, falar nada, deixa. Morreram. E Ezequiel, irmãos, é um dos livros mais duros da Bíblia, que fala assim de destruição mesmo, de cerco, de exército de canibalismo, coisa que acontece em períodos de guerra. E essa punição enorme que Deus trouxe sobre o povo de Israel, por conta de suas idolatrias, por conta de seus pecados. E é só para trazer um pouquinho do que a gente viu hoje de manhã, a gente vai ver Ezequiel aqui indignado com esse tanto de morte, chocado. Mas como assim? Como que está tudo acontecendo? Não pode ser. Versículo 8: sucedeu, pois, que havendo-os ferido, e ficando eu sozinho, caí sobre a minha face e clamei e disse: ah, Senhor Deus, dar-se-á caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade, porque dizem: o Senhor abandonou a terra, e o Senhor não vê. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei, sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Eis que o homem que estava vestido de linho, e cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: fiz como me mandaste. Então, irmãos, Ezequiel não entende o que está acontecendo, por que essa punição está correndo, vai morrer todo mundo? Não, uma remanescente sempre foi deixada de homens fiéis. Novamente, alguns foram marcados, mas não todos, muitos morreram. Então, irmãos, de novo, e eu acho até interessante que o versículo 9 fala que me gritou aos ouvidos, não é que chegou no ouvido e falou: ó Ezequiel, Ezequiel, gritar nos ouvidos, para entender, e para não falar: não, calma aí, falou muito baixo. Então, irmãos, entendam isso, eu não vou querer ficar gritando aqui, até porque eu já falei muito hoje de manhã, vou ficar até rouco, mas a gente deve olhar cada um por si. Os homens que agiram dessa forma foram marcados, o restante não. Então cada um de nós veja como anda, veja o que tolera, veja o que permite, veja quão omissos estamos sendo, porque o castigo pode muito bem vir para cada um de nós. A punição pode vir para a igreja como um todo, para membros individuais. Então nós temos que ter isso em mente, para que não sejamos destruídos com a corrupção de Babilônia. A própria Bíblia diz: fugir dela. Irmãos, a gente tem muitas pessoas que se colocam em cidades, mudam para cidades onde elas não vão ter um crescimento espiritual. Elas estão num lugar que tem uma igreja boa, elas têm um acesso a um bom alimento da palavra de Deus, a boas pregações, a um lugar onde ela vai crescer espiritualmente, e ela vai para um lugar onde nem tem igreja, prioriza outras coisas. Ah, mas eu vou ter um bom salário, eu vou ter um bom emprego. E a gente tem pessoas que não saem de suas igrejas porque pensam: nossa, mas eu cresci lá, nossa, mas a minha família está lá, os meus conhecidos estão lá, meus amigos do churrasco estão lá. Poxa, o churrasco é bom demais, está lá, é uma delícia o churrasco, está muito bom. Mas não tem que ser isso que faz a gente ficar na igreja. A comunhão é muito boa, tá? Pode, eu espero que seja, até porque é uma igreja que não tem comunhão, poxa, horrível. Mas o mais importante é crescimento espiritual. É uma igreja que está servindo a Deus, está evangelizando, está sendo pregada a verdadeira doutrina, ou está sendo pregada qualquer coisa que qualquer irmão quiser. Então, irmãos, nós temos que ter isso em mente, porque vai chegar um momento onde a gente vai ter que dar um acerto de contas, seja aqui na nossa vida com um castigo, com a punição, ou seja no julgamento de Cristo. E é claro, irmãos, Deus não vai jogar os nossos pecados na nossa cara no futuro. Os nossos pecados são perdoados, são jogados nas costas de Deus. Você vai dormir. O dia vai ter que prestar conta disso. Então, irmãos, cada um de nós vai ter que acertar as contas, cada um. E nesse momento não vai adiantar jogar a culpa em outro. Não, mas foi o fulano, foi o pastor tal, foi o pregador tal, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu chefe. Irmãos, a culpa é nossa. E pode ser que a gente deixe de receber recompensas, galardões para sempre.
por conta de coisas que a gente deixou de fazer aqui. Tenham isso em mente. E vamos para João capítulo 21, um dos últimos versículos que vamos ver nessa noite. João capítulo 21. João capítulo 21, versículo 18. A Bíblia diz em João capítulo 21, versículo 18. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não querias. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. A gente tem aqui Jesus Cristo, finalzinho do livro de João, falando com Pedro. O que Pedro tinha acabado de fazer? Duas coisas que Pedro fez de errado logo antes disso acontecer. Qual foi a primeira? Todo mundo sabe que Pedro fez de errado. Negou a Cristo 3 vezes. Outra coisa que Pedro fez errado, que talvez nem todo mundo saiba, mas que é algo que esse capítulo explora. O que Pedro estava fazendo em João capítulo 21? Para quem não sabe, eu vou dar uma colinha aqui, ler o versículo 3. João capítulo 21, versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. O que Pedro era antes de começar a ser um apóstolo? O que Cristo falou para ele? Logo no início: será um pescador de homens, não mais um pescador de peixes, pescador de homens. Então a gente tem Pedro com essa profissão que ele tinha física, que não é uma profissão pecaminosa, ser um pescador, não tem nada de negativo com isso. Mas Jesus o chamou para um propósito, para ser um apóstolo, para ser um discípulo fiel, ser uma testemunha de todas as coisas que Cristo fez. E Pedro, em um momento de fraqueza, depois da ressurreição de Cristo, antes da ressurreição ele nega Cristo, depois da ressurreição ele fala: vou pescar. Ele volta para a profissão dele antiga, ele volta para os hábitos dele antigos. E nessa ida dele a pescar, os discípulos vão com ele, porque Pedro era uma figura de influência. Os outros discípulos vão com ele. A gente vê que Natanael estava presente, a gente tem Tomé que estava presente, os filhos de Zebedeu, e eles vão com Pedro pescar, e nada eles conseguem pescar. E é muito interessante porque Jesus se manifesta para eles, eles não reconhecem. Jesus fala para lançar a rede, eles lançam, pegam tanto peixe que o barco quase que não dá conta de chegar. E aí a gente tem essa situação que a gente está lendo. Então vamos aqui para o versículo 15, só para dar um pouco de contexto nessa história também. João capítulo 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Eu acredito que este está justamente se referindo a esses peixes que eles pescaram. No total foram 153. Eles comeram esses peixes. Então eu acredito que Jesus está se referindo a esses. Simão Pedro: amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. O dever de Pedro agora não era pescar, era apacentar as ovelhas de Deus, era ser um presbítero, era ser um pastor, era ser um apóstolo. E Pedro falhou com isso. Nesse primeiro momento também negou Cristo 3 vezes, até por isso que eu acho que ele pergunta 3 vezes para Cristo se ele ama a Cristo. Então, em decorrência desses pecados, Jesus traz um castigo para Pedro, uma morte, em que ele deveria de glorificar a Deus. Até é um pouco críptico, não é tão claro o que vai acontecer. Fala que ele vai levantar suas mãos, outros vão cingir, estenderá suas mãos e vão levar para um lugar que não quer. A história diz que Pedro foi crucificado numa cruz de cabeça para baixo, porque ele falou que não queria ser crucificado, não merecia ser crucificado da mesma morte que Jesus morreu. Mas isso é história, não é certeza de que ele morreu assim, mas ele morreu. Foi um mártir de certa forma. E qual é a atitude de Pedro frente a isso?
Versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Quem é esse discípulo? Dito que é João. Assim, a Bíblia é só no livro de João que não fala, é o discípulo que Jesus amava, é o discípulo que testemunha dessas coisas, testifica. 1 João, muito parecido a linguagem, então assim, eu acho que é bem fácil de dizer que é João e Pedro. Pedro olha para João, vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deixe que será? Eu vou morrer? E da Priscila, o que vai ser? E do irmão Leandro, o que vai ser? E do Pedro Lucas? E da irmã Dinésio, o que vai ser? Se eu morrer? E o outro? Versículo 22. Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Do que João vai morrer? O que importa para você? Me siga. Eu estou falando com você, não é com a Priscila, não é com o Pedro Lucas, não é com a irmã Ednésia. Siga-me você. Ah, mas o outro não está te seguindo. É você. É você que não deve ser omisso. É você que deve tomar uma posição. É você que deve suspirar e clamar contra os pecados que são cometidos. Não é, mas o pastor não fez nada, mas o fulano não fez nada, mas o profeta falou para eu ir, o profeta falou para eu comer, o profeta falou para eu beber. Quem morreu? Cara, foi. Então, irmãos, o meu foco todo é fazer isso. Cada um de vocês aqui tem responsabilidade. Tem bênçãos que Deus atribui a vocês. Se vocês creem em Cristo, vocês são filhos de Deus. E isso já é uma vitória, isso já é uma grande bênção. E se estão servindo a Deus, recompensa sem dúvida alguma. Mas, irmãos, nós devemos prestar contas por nossos pecados também. Qualquer pecado, qualquer falha que nós temos. E nós não devemos ter essa atitude de quando a gente estiver no acerto de contas, seja aqui na terra, seja em outro momento. Ah, mas e o fulano? Irmãos, a nossa vida é um vapor. Eu estava compartilhando com os irmãos hoje cedo que sexta-feira foi o período que eu mais passei aperto na rodovia. Assim, já vi situações muito estranhas, pessoas fazendo imprudência, às vezes eu que não estava dirigindo de uma maneira muito correta, mas essa sexta-feira eu quase morri. Quase que um caminhão bateu no meu carro, talvez a Priscila morreria junto também. Então assim, eu acho que eu nunca tinha passado em toda a minha vida por um período que eu quase morri. Quase mesmo. Assim, eu não sei nem como que eu estou aqui. Parece que a parte parece que morreu lá. Tão perto foi. Mas Deus me livrou disso. E se fosse o meu dia de morrer? Se fosse minha hora? Nem ia ter terminado a faculdade. Nem ia ter casado. Nem ia ter tido meu primeiro filho. Coisa que eu espero muito fazer. Mas se eu morrer enquanto estiver em Pernambuco agora? Só eu, né? Eu não preciso morrer nessa situação. É brincadeira. Então assim, irmão, se eu morrer, e aí? O que vai ter sido da minha vida tudo agora? Não é, não, mas ano que vem eu vou servir a Deus. Não é muita igreja essa mentalidade. Não, mas ano que vem a gente vai servir a Deus. Quando o Covid acabar, a gente vai servir a Deus. Aí a gente vai evangelizar, a gente vai ganhar uns buticão inteiro, e aí a gente vai fazer um tanto de serviço para Deus, e a gente vai decorar a Bíblia 1000 vezes, e aí a gente vai voltar e vai fazer isso aqui, isso aqui. Não. Irmão, se a gente tem certeza do agora, do hoje. Tiago fala disso, para a gente não ficar dizendo, faremos isso, aquilo, venderemos, compraremos. Semeie no hoje, trabalhe no hoje. Claro que agora já está meio tarde, né? A gente não vai sair evangelizando aí para o buticão inteiro, mas trabalhe com o tempo que você tem. Aproveite a sua vida, por mais curta que seja ou longa. Vamos supor que o Pedro Lucas aí vai dar um adiadão, vai viver quase 1000 anos aí. Eu acho que não vai, ninguém tem vivido esses 1000 anos, nada contra o irmão, mas a tendência é a gente viver uns 80, no máximo, uns 90, uns 100, alguns 60, alguns menos. Então, aproveite o tempo que você tem para ler a Bíblia, para servir a Deus, para se rodear de boas amizades, para amar no tempo de amar, para se entristecer no tempo de entristecer, para se alegrar no tempo de alegrar, para odiar no tempo de odiar e para fazer aquilo que é certo, para crescer espiritualmente. Não esteja, irmãos, em um local onde você é um peixão num aquário pequeno. Há muitas pessoas que ficam em igrejas porque elas têm um conhecimento da Bíblia mediano, o restante não tem nenhum, então não é referência, não, porque o irmão Luiz sabe da Bíblia demais. Nossa, o irmão Luiz gosta de elogio, inventando.
Eu vou ficar aqui, uai, tá todo mundo me elogiando. Aqui eu sou o espertão, eu sou o profeta, não sou o pregador. Vou ficar aqui. Não deve ser assim, irmãos. Que a gente deve ir para lugares em que a gente se prova, em que a gente passa por dificuldades, em que a gente veja que, olha, peraí, eu não sou um peixe grande ou um aquário pequeno, eu sou um peixinho ou um aquarião. Isso incomoda algumas pessoas, porque aí talvez o Luiz não vai receber mais tanto elogio. Ele vai ver que na verdade ele tem muito a crescer, ele tem muito a melhorar. E é nesse lugar que a gente deve estar. Não é no lugar que a gente é os bonzãos. De preferência, no lugar onde a gente é os piores. A gente, opa, agora eu vou crescer, agora eu vou mudar, agora eu vou me esforçar. Vendo bons exemplos, sendo seguidores de homens que servem a Deus, e as mulheres sendo seguidores de homens e mulheres que servem a Deus, de bons exemplos. É assim que a gente cresce espiritualmente. E esse deve ser o nosso foco, zelar por cada um de nós, buscando que o outro vá junto com nós também. Deve se vir aí, cada um por si, cada um por si. Não, nós somos vigias, nós somos atalaias, nós devemos amar uns aos outros, mas no final de tudo a gente tem que cuidar da nossa própria vinha, e não ficar terceirizando aí para outros resolverem. A gente viu o resultado do homem de Deus, morreu por um leão. Eu não quero morrer por um leão, não, nem para um carro, nem para um caminhão. Na verdade, vai ser uma benção, né? Tá aqui no céu, mas eu não quero. Se Deus permitiu, a morte como Jó morreu tranquilo, de grande idade, né? A gente tem homens de Deus que tiveram uma morte tranquila. Davi, para a vida que ele viveu, lutando contra leão e urso, assim, o cara até teve uma morte pacífica. Se Deus permitir que assim seja. Se não, Elisa, rebatadas, né? Uma morte diferente. Não precisa nem morrer, transarado, Enoque. Então, assim, tem uns casos interessantes. Mas mesmo que Deus não permita, mesmo que seja uma morte violenta, seja uma morte de mártir. Vou cortar minha cabeça igual outro João. Daí que eu ganhei meu nome, cortou minha cabeça também. Então que seja isso, uma morte que glorifique a Deus, e não que seja uma morte porque eu estava pecando. Que eu não morra porque eu estava desobedecendo a Deus. Porque eu saí, fui fazer um crime aí e me mataram. Fui roubar uma fazenda, o fazendeiro não quis nem saber, me deu um tiro e eu morri. Isso pode acontecer a qualquer momento. Tem muito caso de adultério, inclusive, que termina em morte. O espertinho vai lá, entra na casa, o marido chega, não quer saber não, mata o cara às vezes. E a Bíblia fala disso, que aquela pessoa foi traída, não vai querer resgate. Fala em Provérbios, vai querer o sangue. Então assim, irmãos, a gente pode nos colocar em pecados que a gente pensa, não vai terminar em nada de ruim não. Mas o salário do pecado é o quê? Morte. Então uma mentira que a gente conta, a gente pode não esperar, mas isso pode muito bem resultar na nossa morte, no nosso fim, nossa destruição. Então vamos servir a Deus como hoje. E só um último versículo aqui que eu acho que é muito interessante a gente ler, Romanos 12. Romanos 12, outro foco que eu gostaria de trazer para a mensagem de hoje é Romanos 12, versículo 2. A Bíblia diz em Romanos 12, vamos ler o versículo 1 também, vamos aproveitar mais um pouquinho. Romanos 12, versículo 1, a Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, não sejamos conformados com pouco alimento espiritual, com a comida mal feita, com falsas doutrinas, com heresias, com pessoas que não são qualificadas para pregar, que vão e pregam. A gente não deve se conformar com isso. A gente deve buscar sempre o que é melhor para nós espiritualmente e principalmente para a nossa família. A gente viu em Ezequiel que os primeiros a morrerem foram os mais velhos, que estavam inclusive no santuário, na casa de Deus. Então, irmãos, é com isso que eu encerro essa mensagem e eu convido os irmãos para orarmos para encerrar essa mensagem. Querido Deus e amado Pai, que é santo, justo e bom, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos vivos aqui hoje. Obrigado ao Senhor pelo ar que respiramos, pelo alimento que ingerimos, pela bebida que bebemos e pela Tua palavra, Senhor, que é um alimento espiritual tão puro, tão justo. Obrigado, Deus. Obrigado e obrigado por cada misericórdia, por cada oportunidade, que possamos estar servindo a Ti, ó Pai, com cada vez mais amor, com cada vez mais zelo, carinho, crescendo espiritualmente, não sendo omissos ao Senhor, não nos calando diante do pecado e não nos conformando com este mundo. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém.